Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Isbel Talks, dessa vez em um cenário diferenciado. A gente está aqui na entrada do Hall da Shalom, né, onde vai acontecer a Assembleia da Igreja Missionária no Brasil. E vamos ter um tempo aí maravilhoso com alguns pastores aí da denominação que estão fazendo um bom trabalho aí no Brasil afora, né? Em específico no Nordeste agora, estou aqui com um conterrâneo. É saudade de falar com alguém que tem o mesmo sotaque que o meu, né? Oxi. Oxi. E estou aqui com o pastor Rafael, mas antes de eu apresentar ele, antes de eu apresentá-lo, eu já quero falar para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos, ativar o sininho aqui também e curtir, dar like, porque é muito importante você estar envolvido em tudo isso, tá? Bom, pastor Rafael é pastor de uma igreja lá em Igaraçu, no Nordeste. Igaraçu, que é Pernambuco ainda, Igaraçu, Pernambuco. E é casado, tem uma filha. Rapaz, eu vou pedir para ele se apresentar para ficar mais fácil para mim, né? Pastor Rafael não, que eu descobri que é Carlos Rafael, né? Carlos Rafael. Queria dizer que é um prazer estar aqui, né, com o Lucas, toda a equipe aí do Isbel e também com vocês. Mas meu nome é Carlos Rafael, né? Lucas acabou de saber aqui. Né? Carlos, porque Carlos é o nome do meu pai, né? E Rafael era o nome do meu avô. Então meu pai juntou o nome dele com o do meu avô e deu Carlos Rafael. Muito bom. Eu tenho 28 anos, sou casado com Isabelle Tamara, ilustradora. Ilustrabelle, segue ela no Instagram aí também, que ela é desenrolada, hein? Ela tem um dom e um talento que é incrível. E sou pai de Clara, 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Rafael, eu já vou confessar algo aqui, que a primeira vez que eu te vi, a gente vai continuar nossa conversa, mas eu quero falar disso. Sim. Primeira vez que eu te vi, o pastor tinha falado muito, o pastor Anderson tinha falado muito sobre, não, a gente tá abrindo uma igreja de Igaraçu, o pastor Rafael, tal, o pastor Rafael, e eu não sabia que era o pastor Rafael. E no contexto de igreja que eu estava acostumado a estar antes, eu não via pastores tão novos. Eu não via uma galera nova, eu via uma galera bem mais velha, né? Aí ele foi e me mostrou, me apresentou. A gente tava no... Acho que foi até no co-work lá em cima. Tipo, tava tendo algum evento. Aí, esse aqui é o pastor Rafael. Pastor Rafael, velho. Rapaz, sem ser barrigudo. Não é barrigudo, não é novo. Coroa. Não é coroa. Mas conheci desde já a sua história e sabia também que você era um homem de Deus e tava fazendo um bom trabalho lá em Igaraçu. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Pastor Rafael, faz quanto tempo que você está plantando igreja lá? Vai fazer 2 anos, cara. 2 anos que realmente a gente deu start na plantação, desde o primeiro culto, né? Então, abril a gente completa 2 anos. Mas antes disso, a gente fez algumas reuniões para estar passando a visão para a equipe, o grupo base, né, em que a gente deu início à igreja. Mas vai fazer 2 anos que a gente tá nessa. Tipo, antes desses 2 anos, tu já estava caminhando com o Anderson também, né? Tipo, tu já estava no Farol de Olinda, ou também faz parte desses 2 anos aí, o tempo da tua caminhada que tu teve lá na igreja, no Farol Olinda? Então, cara, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Um resumo assim da minha trajetória. Eu me converti ali em 2011, 2012. Ainda estava no ensino médio, terminando o ensino médio. Então eu me converti na rua, inclusive. Né? Mas na rua, como assim? Um evangelismo na rua que estava acontecendo? Evangelismo na rua. Teve um amigo, né, que hoje ele é um dos meus melhores amigos. Ele começou a reunir alguns amigos dele a fazer culto nas casas, algumas reuniões nas casas. Então o pessoal foi chegando, enchendo de gente. Isso era vinculado a alguma denominação ou não? Não era. Eles eram vinculados a uma denominação, mas o ministério evangelístico em si não era. Entendi. Então, eles começaram a fazer essas reuniões nas casas, né? Acabou que a casa já não estava dando, então eles foram para a rua. E aí foi uma dessas noites em que eu fui para a rua
me convidaram para estar junto dessa reunião. E aí foi quando eu escutei a primeira vez sobre Jesus, né? E aí o Espírito Santo foi fazendo um trabalho no meu coração até o momento em que eu realmente decidi caminhar com Cristo, né? Então quero agradecer a Ele, porque Ele foi o cara que segurou na minha mão e me mostrou quem era Jesus, os passos de Jesus, fez um discipulado comigo, né? Então eu sou imensamente grato assim a esse amigo, né? Inclusive mora perto de mim, a gente toma café, conversa. Que massa, cara. E daí eu fui para a igreja O Brasil para Cristo. Antes disso, tu já conhecia a Isabela ou não? Não conhecia. Isabelle eu conheci num acampamento de jovens. Dessa igreja. Dessa igreja. Ela fazia parte da Igreja O Brasil para Cristo de Carpina e eu fazia da de Igaraçu. Então eu passei 7 anos nessa igreja, servindo aos jovens. E aí a gente se encontrou, eu e Isabelle, né, num acampamento, né, namorou, noivou, casou. E a gente resolveu fazer um treinamento missionário em Fortaleza. Fizemos esse treinamento e fomos enviados para o sertão. E aí no sertão realmente eu fui lapidado. Lapidado pelo Senhor. Eu fui lapidado, cara. Quantos anos tu tinha nessa época, cara? Não sei se eu tinha 24, 22, 23, alguma coisa assim. Eu não tô me recordando agora. Mas era novo pra caramba, né, cara? Era, cara. Era novo. E a ideia lá era o quê? Tipo, tu plantar uma igreja? Então, inicialmente, a gente foi para plantar uma base missionária. Entendi. Nós fomos em uma equipe de 8 pessoas, né, no sertão central do Ceará, em uma cidadezinha chamada Choró. No meio do nada, cara. No meio do nada, uma casa aqui, a outra lá não sei aonde. Né? A gente andava, às vezes, quilômetros para chegar em uma casa. Tá compartilhando o evangelho com o sertanejo, né? Mas a gente inicialmente foi para plantar uma base missionária. Mas acabou que a gente também plantou uma igreja. Que massa. Porque já tinha uma igreja lá, mas não estava em funcionamento porque o pastor não tinha condições de sair da cidade para o sertão. Entrando, né? Porque acho que dá uns 40 minutos a 1 hora da cidadezinha para o sertão, onde a gente estava. E fora que a estrada é horrível. Então a igreja estava lá, mas não estava funcionando. Então a gente falou com o pastor dessa cidade, a gente alugou esse espaço e a gente começou a plantar uma igreja, né? Porque não existia. Então acabou que a gente plantou uma base missionária e plantou uma igreja. Que massa. E assim, a experiência foi maravilhosa. Foram 2 anos, né? A gente realmente passou pela experiência de um Deus que provê, né? Que nos sustenta, porque nós não fomos enviados pela igreja. Nós fizemos o treinamento missionário com uma base missionária ligada a uma base missionária e fomos enviados. Então a gente realmente provou ali do sustento de Deus. Que massa, cara. E como foi que tu saiu desse tempo aí no sertão para chegar em Olinda? Como foi essa ponte aí? Isso. Então, a gente passou 2 anos, né, no sertão e a gente fazia algumas visitas à família, né, para saber como é que estava, reencontrar. Então, em uma dessas visitas, estava acontecendo um grupo que estava funcionando na casa da minha tia, se eu não me engane, em que Anderson estava organizando esse grupo. Né? Então, eu acho grupo que em Igaraçu ou em Olinda? Começou em Igaraçu. Ele estava lá em Olinda, né? Tentando plantar, planejando a igreja O Farol como seria em Olinda. Mas esse grupo era de Igaraçu. Na verdade, era a minha mãe que fazia parte, minha tia. Eu não estou lembrado de outra pessoa. Mas assim, ele estava acompanhando, né, esse grupo. Como foi que Anderson chegou nessa galera, cara? Tipo, Igaraçu, Olinda. Então, foi através dessa minha tia, né, que estava indo para algumas reuniões que o Maica estava fazendo lá em Olinda. Entendi, cara. Né? Então, através dela, né, ele conheceu. E aí eu me lembro que eu estava no sertão e ela falou, olha, tu precisa conhecer, né, o pastor Maica, o pastor Anderson. Né?
E aí eu gerei essa expectativa. E aí, em uma dessas visitas, eu conheci o pastor Anderson, né? A gente se encontrou, a gente conversou algo bem breve, e aí eu retornei para o sertão. Mas aí a gente ficou entrando em contato no WhatsApp, conversando, e aí foi quando Deus colocou realmente no nosso coração de voltar para a minha cidade natal, que é Igaraçu, e plantar uma igreja centrada no Evangelho de Jesus. Né? E nesse tempo, eu ganhei um livro, cara, que fez total diferença na minha vida. O Igreja Centrada, do Tim Keller. Igreja Centrada. Então, quando eu li esse livro, ainda no sertão, girou uma chave na minha mente, né, sobre o que é a igreja missional. Então eu disse, eu preciso voltar e eu vou plantar uma igreja missional na minha cidade. E aí quando a gente chegou em Igaraçu, chegou de vez, foi a semana da inauguração da igreja O Farol em Olinda. Que massa. Então nós fomos dar o primeiro culto de lá. Né? Depois disso a gente tomou um café com o pastor Anderson, a gente conversou, a gente compartilhava o sonho, né, de plantar uma igreja. E aí foi quando eu entrei no seminário e comecei a servir a igreja local em Olinda. E vamos lá, estamos na igreja local em Olinda. Isso. Quanto tempo depois de tu chegar lá na igreja local em Olinda para tu iniciar a plantação realmente em Igaraçu? Então, quando eu cheguei lá, eu entrei, né, no seminário no Isbel e passei 3 anos estudando. Tipo, nesse período de 3 anos, tu ainda não tinha começado? Tipo... Não tinha começado nada. Massa. A gente só tinha o sonho de plantar essa igreja futuramente. Né? E lógico que eu também teria que passar por um estudo teológico, né, para também plantar uma igreja, né, um treinamento. Então eu estava ciente que eu precisava me preparar para plantar uma igreja, porque a igreja não é farmácia, né? Que você abre lá o CNPJ. Não é uma franquia, né, cara? Não é uma franquia. Né? Então a gente precisa realmente estudar, se dedicar, fazer treinamento para poder plantar uma igreja saudável. Né? Porque o que tem de igreja não saudável por aí já tem muita. Então eu precisei entrar no seminário, fiz os 3 anos no seminário, mas ainda com esse desejo, e um dos objetivos era levantar uma equipe, levantar um grupo. Então, o primeiro conexão do Farol de Olinda foi na cidade de Igaraçu. Foi na cidade de Igaraçu. Que doideira, cara. Então, a gente levantou um pessoal, alguns estavam sem igreja, outros ainda não eram cristãos. A gente levantou, eu sei que a gente saiu de Olinda com 15 pessoas de Igaraçu. Que massa. De Igaraçu. E durante um ano a gente fez essas reuniões mensal. Era uma vez no mês. Era uma vez no mês, onde a gente compartilhava um pouquinho sobre a visão do Farol, o que era o Farol, qual é a visão do Farol, qual é a missão do Farol. Então a gente compartilhou durante um ano para poder iniciar o primeiro culto público. Que massa, cara. Só dando abrindo um parênteses aqui para explicar pro pessoal o que é conexão, né? Conexão é célula. Conexão é célula, grupo pequeno, é o nome que a gente dá para isso, né? E depois, cara, de passar esse tempo, quanto tempo vocês passaram se reunindo apenas uma vez no mês? Até fazer o primeiro culto lá, em Igaraçu? A gente passou um ano. Um ano se reunindo uma vez no mês. Um ano se reunindo uma vez. E cultuando em Olinda? Cultuando em Olinda e tendo conexão normal em Igaraçu. Entendi. Mais uma vez, durante o mês, a gente se reunia para falar um pouquinho sobre a visão do que é o Farol e sonhar como seria a igreja O Farol na cidade de Igaraçu. Massa. Como é que seria essa igreja? Quem era o público-alvo que a gente deveria atingir? Como é que a gente pode contextualizar com essas pessoas? Então a gente começou a levantar algumas perguntas. Quem são os ídolos da cidade de Igaraçu? Quais são as músicas que as pessoas escutam? Como é a cultura?
se o percentual de não cristão, percentual de evangélico. A gente precisava conhecer mais Igaraçu. Então, durante um ano, a gente começou a pesquisar, conhecer, né, levantar realmente esse entendimento sobre a cidade e como é que a gente deveria plantar a igreja na cidade. E chegando nesses números aí, né, que é uma fase até muito importante, no podcast com o Anderson a gente também conversou sobre isso, no quesito plantação de igreja, esses questionamentos que precisam existir, né, essas perguntas que são muito importantes sobre quem é a pessoa que a gente vai alcançar, enfim, a necessidade daquela cidade, né. Sim. E a gente tava falando aqui no começo, na verdade antes de começar o podcast, que uma das regiões onde mais tem crente por metro quadrado é Abreu e Lima, que é bem próximo a Igaraçu, e também esse número se estende para Igaraçu também, né? Tem muito crente lá. Sim. E qual foi, na verdade, o teu desafio na hora de pensar a igreja para essas pessoas? Tipo, o que é que tu pensou quando, poxa, já tem um número grande de crente aqui? Talvez um número grande de pessoas feridas com a igreja. Bom, qual foi o teu desafio na hora de preparar um projeto para a igreja lá, pensando nessas pessoas, né? Cara, eu me lembro que em uma dessas reuniões, eu cheguei para a equipe base, para o grupo base e disse: pessoal, tem muita igreja aqui, na cidade de Igaraçu, em Abreu Lima, o que não falta aqui é igreja. Se a gente quer ser uma igreja que a gente já está acostumada a ver, uma igreja fechada no seu sistema religioso, é melhor a gente nem plantar igreja. Essa foi minha conversa com o grupo. Já tem muita aqui, né? Já tem muita. Então vocês podem congregar no Farol de Olinda, vocês podem para uma batista aqui, para qualquer outra igreja, vocês podem ficar à vontade. Mas se a gente quer plantar uma igreja saudável, centrada no evangelho, a missional, aí sim a gente vai plantar essa igreja juntos. Eu quero fazer isso junto com vocês. E sempre lembrando para as pessoas que a gente faz isso juntos. A igreja não é plantada somente pelo pastor. Ela é plantada pela equipe, pelo grupo. É um Deus que nos planta na cidade para estender o reino dele na cidade e atingir as pessoas. Deus já está fazendo alguma coisa ali e vocês estão Sim. participando disso, né, cara? Sim, a gente é uma partícula daquilo que Deus já tem feito na cidade através de outras igrejas que atingem outro público. Agora a gente identificou que existia um público que não estava sendo atingido, que as igrejas não conseguiam atingir esse público. Então existia dois públicos: o público que era o desigrejado, frustrado com o sistema religioso, que isso é bastante comum lá no Nordeste em si, né? Abreu Lima, ela é a cidade com percentual de evangélico maior, se eu não me engano é do Brasil, e é uma cidade extremamente violenta. E isso se estende para Igaraçu também. Então, a maioria ali das igrejas é com esse sistema religioso, é uma igreja centrada em Moisés e não uma igreja centrada em Jesus, né? E eu afirmo isso sem medo nenhum, né? Porque eu nasci nessa cidade, então eu sei as igrejas do meu entorno, né? Eu sei as pregações, né? Então existia esse grupo que estava frustrado com esse sistema religioso que a gente precisaria atingir, precisaria atrair essas pessoas e mostrar um Jesus diferente do que elas estavam acostumadas a escutar. E também existia o público que é o não cristão. Esse é o público-alvo, né, de toda a igreja. É o não cristão. A pessoa que não conhece a Jesus, que não teve ainda um encontro com ele. Então a gente focou nesses dois públicos. E nas reuniões a gente foi levantando essas perguntas, como é que a gente poderia atingir esses públicos. Enquanto você fala aí, dá para perceber que esses são os desafios até que você encontra antes de iniciar
a celebração dominical num espaço específico, porque isso aí é tudo previamente mesmo. É o desenho que você vai fazendo antes, né? Isso. Mas a partir do momento que vocês puseram o pé no prédio, Uhum. depois de terem escolhido um bom prédio, depois de ter passado por todo aquele processo que escolher um prédio não é tão simples assim, mas a gente vai precisar de mais alguns podcasts Pra para falar só conversar sobre isso. Aham. Mas depois de ter posto o pé no prédio, que talvez seja uma fase que você ainda se encontra, né? Quais têm sido os desafios dessa plantação? Iniciei, estamos aqui, quais são as tuas maiores dificuldades, onde um plantador de igreja precisa ficar atento, que é aquilo que ele vai viver provavelmente, independente da região que ele está inserido. Aham. Cara, os desafios são muitos, mas eu diria que existem alguns desafios que a gente está lidando e acredito que a gente vai lidar ainda por um tempo. O primeiro é que eu estou tentando tirar essa mentalidade do pastor ser o centro da igreja. Isso é uma coisa bem comum, né? É o pastor que faz tudo na igreja, né? As pessoas não veem mais eles mesmos como dons e talentos que poderia servir a igreja, né? Que poderia servir as pessoas da cidade. Ah, as pessoas não veem mais uma igreja missional. Pessoas que estejam comprometidas com o evangelho. Pensa que o comprometimento do evangelho é só para o pastor e para os líderes, né? Então, esse é um dos desafios. Estamos plantando essa igreja juntos. O papel de compartilhar o evangelho é de todos. Não é do pastor, não é dos líderes, mas é de toda a igreja. É de todo discípulo de Jesus. E mudando isso, também eu mudaria a gente está tentando desenvolver essa mentalidade missional, né? Esse Deus que nos redime em todas as áreas da nossa vida. E a gente também quer redimir, né, as áreas das pessoas, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja indo ali na padaria comprando pão, né? São pessoas realmente comprometidas com o evangelho e compartilhar esse evangelho com seus vizinhos, né? Então eu diria que esse é o maior desafio. Esse ainda é o maior desafio. Então a gente tem criado algumas estratégias para isso. Já pode pontuar aqui que eu quero aprender também. Isso. Cara, é uma estratégia antiga e simples. Leia a Bíblia. Leia a Discipulado, Bíblia. né? Leia a Bíblia. É o discipulado. Agora, como é que a gente está tentando fazer isso lá? Meu primeiro, a gente chama de micro discipulado, um microgrupo, foi com 2 meninos. Provavelmente ele vai escutar esse podcast, né? Ele tá lá na igreja. Que massa. Eu chamei ele, passei acho que 1 ano, ele é barbeiro, passei 1 ano cortando cabelo, fazendo a barba com ele. Propositalmente, né? Ele tá sabendo agora. Intencionalmente, né? Ele tá sabendo, a gente já teve algumas conversas já, mas eu passei 1 ano cortando o cabelo com ele e compartilhando o evangelho com ele. Que massa. Né? Tentando tirar essa frustração desse sistema religioso, né? Que ele teve essa experiência. Então, 1 ano cortando cabelo, e aí foi quando eu chamei, né? O nome dele é Diego. Diego, o que é que tu acha da gente ler a Bíblia? A gente pegar um livro da Bíblia, né? A gente vai começar pelo um dos evangelhos, a gente vai ler. Junto. Aí ele fez, eu topo. Aí eu fiz, cara, chama um amigo teu que não é cristão pra gente ler junto. Aí ele chamou outro amigo dele. Então a gente começou. A gente lia um capítulo todo dia, como se fosse um devocional. E durante a semana a gente se encontrava para conversar a respeito daquilo que Deus estava falando com a gente. E durante esse período a gente leu o Evangelho de Marcos e depois a gente foi para o livro de Atos dos Apóstolos. E em uma dessas reuniões, né, Deus ele fez algo assim transformador, tanto nos corações dele como no meu.
E uma das respostas, né, de um dos meninos foi a seguinte: antes eu conhecia um outro Jesus, né, um Jesus em que eu ouvia falar. E hoje eu estou me encontrando com o Jesus verdadeiro das Escrituras. Né? E eu estou vendo que esse Jesus ele é totalmente diferente do Jesus em que eu escutei. Apenas com a leitura simples da Bíblia. Um capítulo por dia, durante a semana a gente conversava a respeito. E o Espírito Santo foi fazendo esse processo nos nossos corações. A gente acabou o livro de Atos. Imediatamente, eles dois escolheram ser batizados. Que massa, cara. Escolheram ser batizados. Então, essa é a estratégia que não é antiga. Ou melhor, não que é antiga. Que é antiga, né? Que é antiga, né? Mas não muda. Eficaz, não muda. né, cara? Eficaz. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E é transformador. É transformador. E a gente está tentando fazer esses microdiscipulados com outras pessoas, sempre chamando uma pessoa, né, que é novo convertido, e esse novo convertido chama um amigo dele que não é cristão. Né? Isso aí é aquele material que a gente estudou junto, né? Qual o nome desse Isso. material, cara? Eu acho que é o microgrupo, Microgrupo. microdiscipulado. Você que tá aí passando por uma fase de plantação de igreja, ou até mesmo tá dentro da sua igreja querendo experimentar de um evangelismo eficaz, e fazendo de forma simples e transformando muitas vidas, porque esse testemunho para mim é o evangelho. Sim. O evangelho é isso. Fala com a gente aqui nos comentários, procura o Rafael no Instagram dele, até mesmo para Sim. saber o que é esse material. E, gente, é literalmente isso. Veja que é evangelho simples, né? Simples. E algo que dá saudade, cara. A galera cara. bota tanto penduricalho no evangelho que quando você volta para a simplicidade de Jesus, você faz, caramba, é Sim. isso aqui que ele queria da nossa vida, né? Sim. Bom, já estamos caminhando para o fim. Conversamos bastante aqui, infelizmente, né? Temos muitos assuntos. Mas nós ainda vamos sentar de novo numa mesa de podcast aqui, porque a gente vai fazer um podcast do Nordeste. É isso aí. A igreja missionária está sendo tomada pelo Nordeste. Né? Vamos fazer uma mesa maior aí para chamar todos os nossos amigos, conversar com eles e saber o que é que Deus tem feito naquela região. Né? E tem muito para fazer também. Se você é do Nordeste, se prepare, porque tem muitas coisas acontecendo nesse lugar. Bom, cara, muito prazer conversar com você. Prazer foi meu, cara. Muito bom conversar com gente que é crente, né? E que tem feito as coisas de Jesus no modo de Jesus, né? E pra gente finalizar, cara, eu queria que você dissesse um recado aí, não só para plantadores de igreja, né? Mas para pessoas que são apaixonadas pelo evangelho. O que elas não podem deixar de fazer diariamente e para onde deve estar mirados os olhos delas, né? Tipo, porque muitas vezes a gente até falou que as pessoas vão colocando penduricalho no evangelho e não tem que ter um evento legal, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter, que no final das contas tem que ter Jesus. Mas o seu recado para essas pessoas? Acho que o primeiro seria nunca deixar o relacionamento com Jesus. Esse daí seria o principal. Porque às vezes a gente no processo, a gente quer tentar enfeitar muito e a gente trabalha para Jesus sem ter Jesus. Esse é um grande problema. Né? E esse é o problema. Né? Então, o primeiro seria nutrir esse relacionamento com Jesus. E o segundo, acho que seria desenvolver essa mentalidade missional. Né? O plantador ele precisa desenvolver essa mentalidade missional na igreja. É uma igreja que está em missão. E o terceiro seria o discipulado. O discipulado ele é realmente transformador. Então a gente precisa investir mais no discipulado, precisa pegar a pessoa leiga, né, que ainda não tem todo o entendimento ainda das escrituras. A gente precisa pegar essa pessoa, desenvolver essa pessoa e enviar essa pessoa para o seu ambiente de trabalho, para a sua faculdade, né, na sua vizinhança. A gente precisa fazer isso. Só assim a gente vai atingir os nossos vizinhos que ainda não conhecem a Jesus. Seria isso. Né? O Evangelho ele é o Deus que está em busca do homem. E nós precisamos encarnar esse Evangelho e nós precisamos enviar as pessoas. Amém. É isso aí.
Palavras sábias dá pra escrever num livro, né, velho? Isso aí, né? Bom, muito bom. Mais uma vez, estamos finalizando. Até o próximo podcast. E não esqueça de compartilhar isso aqui com pessoas que estão precisando desse tipo de conteúdo. Até porque essa é uma fase muito difícil para muita gente, né? A fase da plantação. E ouvimos coisas maravilhosas aqui do Pastor Rafael. E é isso. Tchau para você e até a próxima. É isso aí, pessoal. Tchau, Bye, tchau. bye.